O tema da nossa série é Tudo em Comum, e ela é uma consequência desse sopro do Espírito, desse derramar do Espírito sobre a igreja no primeiro século. E como consequência disso, ou uma das consequências, Lucas, que é quem registra o que aconteceu com a igreja nesses primeiros momentos, ele vai dizer que a igreja se mantinha unida e tinha tudo em comum. Então, esse derramar do Espírito provocou isso na vida da igreja. Provocou uma transformação a ponto de mudar as relações. E isso tem conduzido as nossas reflexões ao longo desse mês, orientados também pelo nosso processo de eleição para diáconos e diaconisas. Então, tudo isso compõe esse momento na vida da igreja. Nós já conversamos sobre as implicações da ceia no aspecto da diaconia. Qual a relação da ceia e da diaconia? Como é que elas caminham juntas e precisam caminhar juntas? Na semana passada, falamos sobre a importância de sermos uma igreja diaconal. E por que isso é importante? Por que é importante essas reflexões? Por que repensarmos a ação diaconal da igreja? Porque é muito fácil nós tornarmos as nossas ações meras tarefas. Quer ver um exemplo? Sabe por que você tem tanta dificuldade com vida devocional? Porque é mais uma tarefa. Entre tantas outras que você tem, você acrescenta lá na sua agenda. Tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. E quando se torna somente uma tarefa, se esvazia de sentido, de relevância para a gente. É óbvio que no início a gente precisa colocar na agenda, a gente tem que marcar, você tem que colocar lembrete no celular, alarme para tocar, como qualquer outra tarefa. Mas se ela não encontra espaço no nosso ser, não faz sentido. E aí a gente acaba deixando isso de lado. A gente deixa de orar, a gente deixa de ler a Bíblia e a vida devocional fica pelo caminho. Um outro aspecto importante tem a ver com a própria contribuição que a gente faz. Se nós não tomarmos cuidado, a gente trata como se fosse mais um boleto para pagar. E a gente até coloca lá na planilha, lá junto com os outros boletos, porque tem que pagar. E quando se torna mais uma tarefa, aí fica muito complicado. Se nós pensarmos a ação diaconal da igreja, se os diáconos e diaconisas da nossa comunidade, se tudo que eles fizerem for somente mais uma tarefa, se for somente entregar uma cesta básica numa casa e vir embora, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Qualquer um faz isso. Aliás, tem um monte de gente fazendo isso, muito bem. Será que foi para isso que Deus nos chamou? Para tratarmos e lidarmos com as coisas do reino como se fossem tarefas? Nós vamos juntos olhar para a palavra de Deus, as orientações de Paulo à igreja de Corinto, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. O texto será projetado, nós vamos ler juntos, vamos lá? Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário,
vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém. O capítulo 9 da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, ele se insere num contexto em que Paulo recorda a igreja de uma ação que foi feita pela igreja da Macedônia. Você vai observar que no capítulo 8, Paulo começa a lembrar os crentes da igreja de Corinto, que o pessoal da igreja da Macedônia, quando houve uma necessidade em Jerusalém, eles insistiram para participar da manutenção, do sustento, ou daquilo que Paulo chama de coleta. Foi feita uma coleta entre várias comunidades, e o pessoal da igreja de Macedônia disse assim: nós fazemos questão. Ele diz que eles pediram com muitos rogos, súplica, por favor, deixa a gente participar. O que chama a atenção é perceber que a igreja da Macedônia não era uma igreja abastada financeiramente. Paulo diz: eles deram da pobreza deles, dentro dos recursos que eram possíveis, eles fizeram além daquilo que era necessário. Então veja bem, era uma igreja pobre, que abriu mão de recursos e fez além do que eles podiam fazer. Ou seja, tiraram do prato para o outro poder comer. Tiraram do bolso para o outro ter. Ficaram sem para que alguém tivesse. E Paulo vem trazendo esse modelo da igreja da Macedônia, e trazendo isso à memória, porque ele se lembrou que os cristãos de Acaia haviam feito um compromisso com ele lá atrás, 1 ano antes. Quando houve essa movimentação na igreja da Macedônia, o pessoal de Acaia viu isso e falou: Paulo, conta com a gente. Quando precisar, nós queremos participar. E Paulo está lembrando a eles desse compromisso. 1 ano depois, Paulo está dizendo: vocês se lembram? Se você pegar ali os 5 primeiros versos do capítulo 9, Paulo está recordando os cristãos de Acaia sobre esse compromisso que eles haviam feito com ele. Vocês me disseram que gostariam de participar, então eu estou relembrando vocês, e mais, eu vou mandar Tito com mais alguns irmãos para preparar essa coleta. Para preparar esse momento, para que vocês não sejam surpreendidos. Para que vocês não sejam surpreendidos e estejam desprevenidos. Então, para vocês se prepararem, a gente fazer algo muito bom e muito legal aqui. E então ele começa a fundamentar e a mostrar a importância
daquilo que eles estavam fazendo. E mostrar que era mais do que levantar um recurso financeiro. Era mais do que juntar um montante. Era mais do que enviar um valor. Era mais do que pagar uma conta. E ele vai mostrando isso de várias formas. E a primeira coisa que ele faz é lembrá-los sobre aquilo que o pessoal chama de lei da semeadura. O que diz a lei da semeadura? Quem planta, colhe. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Isso não é novidade para ninguém. Qualquer curso de educação financeira e investimento que você fizer, o pessoal vai te alertar sobre isso. É a lógica do mercado. Se você fizer um bom investimento, você vai receber o retorno desse investimento. Agora, é óbvio, receber o retorno de R$100, você recebe proporcional aos R$100. Se você aplicou R$100.000, aí você recebe proporcional aos R$100.000. Mas o que Paulo está dizendo aqui não tem nada a ver com essa lógica do mercado. Quando ele chama a atenção para a lei da semeadura, ele não está dizendo para mim e para você, olha, contribua. E quanto mais você contribuir, mais Deus vai dar para você. Se você der 100, você vai ganhar 1.000. Não, não é isso. Mas ele está falando na perspectiva do reino. Ele está falando de semear no reino. O contexto ali é do reino de Deus, e não do mercado financeiro. No mercado financeiro, quanto mais você aplica, mais retorno você tem. É assim. Paulo está falando de um outro tipo de semeadura. Ele está falando sobre semear em vidas, em pessoas. Ele está falando sobre evangelho. Ele está falando sobre o nosso compromisso com o reino, a nossa participação e o nosso envolvimento no reino de Deus. E isso envolve essa questão da liberalidade. Porque ele diz, olha, cada um contribui de acordo com como definiu em seu coração. A questão é o coração. Deus ama quem dá com alegria. Há muita discussão sobre a validade do dízimo no Novo Testamento, há muita discussão sobre a validade do dízimo nos nossos dias. Se o dízimo não é uma coisa só para o Antigo Testamento, e de fato, o Antigo Testamento que trata de dízimo. No Novo Testamento você não vê ninguém falando sobre dízimo. Quer dizer que o dízimo não vale mais? Não, a compreensão é que dízimo era o mínimo que você podia fazer. O mínimo que você pode fazer é separar 10% que você tem. O mínimo que você deve fazer é cumprir a lei. A graça extrapola a lei. A graça extrapola esses limites. Tanto que a igreja de Macedônia faz isso, né? Eles não tinham nem condições de ajudar e ajudaram além daquilo que eles podiam fazer. Mas a questão é o coração. Você pode dar tudo que você tem, se seu coração não está nisso. Qual foi a crise de Caim? Caim vem, assim como o irmão, ele faz uma oferta para Deus. Deus olha para a oferta de Abel, se agrada e aceita. Deus olha para a oferta de Caim e fala, está estranho isso aí, e não aceita. As duas eram ofertas. A questão era o coração. O coração não estava naquilo. Aquilo não fazia o menor sentido para ele. Não era uma expressão de liberalidade. Paulo também aponta para a questão da providência. Porque uma das coisas que pode nos travar é a gente pensar, como é que eu vou ajudar o outro se eu não sei se amanhã eu mesmo terei? Por mais que
a gente viva outros momentos, né? Quem viveu a época da hiperinflação, sentiu mais isso, né? É muita instabilidade, mas essa estabilidade que a gente vive, ela não é tão estável assim, né? Tem uma série de coisas que sustentam essa estabilidade, e conforme essas estacas vão caindo, as coisas vão ficando difíceis. Você pode perder o emprego, o cenário econômico pode mudar da noite para o dia, as leis podem mudar da noite para o dia, e a gente fica aí no mato sem cachorro, né? E Paulo está dizendo, a questão não é essa. Isso tem que ser uma expressão de confiança em Deus. Porque se a sua confiança, a sua esperança, a sua fé está depositada na estabilidade do seu concurso, no alto grau de confiança que o seu chefe tem de você, no valor do seu holerite, no saldo da sua conta bancária, no seu patrimônio, no valor que você tem investido. Eu imagino que você deva passar noites e noites em claro. Eu imagino que isso te deva preocupar bastante. Porque isso não é seguro. Paulo está dizendo, a nossa confiança tem que estar em Deus. Aquele que dá a semente para quem semeia e o pão para quem come, Ele vai suprir as nossas necessidades. E presta atenção, o compromisso de Deus é com as nossas necessidades. Texto que o pastor Mário leu com a gente, enquanto nos preparávamos para o ofertório. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, e ele fala, olha, que legal que vocês estão participando do sustento do meu ministério. Eu nem estava precisando, mas vocês deliberadamente decidiram participar, e eu sou muito feliz por isso. E a oração que ele faz por eles é, que Deus possa suprir cada uma das suas necessidades. O compromisso de Deus é com as nossas necessidades. O compromisso de Deus não é com o seu status social. O compromisso de Deus não é com as suas vontades. O compromisso de Deus não é com aquilo que você deseja. O compromisso de Deus é com as suas necessidades. Ele supre cada uma das nossas necessidades. E Ele está altamente comprometido com isso. Eu não sei se você compartilhou aí no seu grupo, né? Quando a gente partilhou um momento de escassez e dificuldade. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um exemplo para mostrar. De como no momento em que não tinha nada, não faltou o pão. No momento em que faltava tudo, não faltou o necessário. Porque Deus está comprometido e empenhado com a sua palavra. E Ele não pode voltar atrás. Em nenhum momento Ele vai voltar atrás. E quando Paulo chama a atenção da igreja para participar disso, ele usa duas palavras que são extremamente importantes. Ele usa a palavra diaconia e ele usa a palavra liturgia. Lá no verso 12 ele fala, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. Serviço ministerial compõe essas duas palavras, diaconia e liturgia. Essa expressão de serviço e de adoração a Deus, e essa expressão de serviço e de cuidado para com as pessoas. Amor a Deus, amor às pessoas. Não sei se você percebeu o que é que está escrito no nosso envelope de dízimos e ofertas. Amar a Deus e amar as pessoas. São essas duas dimensões que estão em jogo. Quando você participa do sustento e da manutenção dessa comunidade,
esse serviço ministerial, essa diaconia acompanhada de liturgia, ela glorifica a Deus e ela abençoa a vida de pessoas. Ela promove a glória de Deus e ela promove o reino de Deus. E é para isso que nós somos chamados. É nessa direção que nós somos chamados. Quando a gente estabelece um alvo financeiro, na verdade essa não é a meta da nossa vida. É somente uma questão administrativa e de organização. Nós precisamos trabalhar com alguns parâmetros. Mas na verdade, o que precisa mudar é o nosso coração e a nossa compreensão. O que está acontecendo nas igrejas do primeiro século é algo totalmente novo. Totalmente novo. Isso não havia. Essa ajuda mútua, esse auxílio mútuo, esse apoio mútuo, era algo que não existia. E isso se dá pela compreensão que eles têm, a partir do batismo com o Espírito Santo, do reino de Deus. E aí um fato importante, a igreja foi perseguida no primeiro século por Roma, não é porque Roma tinha um problema com a religião. Roma nunca teve problema com religião nenhuma, nenhuma. Aonde eles chegavam, o pessoal ficava meio apavorado, eles falavam, podem ficar tranquilos. Nós trouxemos para vocês a Pax Romana. E era algo realmente novo na época, ninguém tinha isso, só eles. Vocês podem continuar adorando o Deus de vocês, sem problema. Só tem um porém. Vocês devem obediência a César. Obedeceu a César, o resto está liberado. E o que os cristãos fazem é perceber que aquilo não encaixava no Evangelho. Porque o Evangelho era o anúncio de um reino, e nesse reino já havia um rei. E eles entendiam que eles pertenciam ao reino que não era desse mundo, ao reino de Deus. E nesse reino o rei é Jesus. E é a Cristo que eles deveriam servir, é a Cristo que eles deviam obediência. É por isso que eles ressignificam as relações. É por isso que eles ressignificam o aspecto social, econômico e até político. Porque eles vão na contramão daquela cultura. Aliás, o Evangelho vai sempre na contramão da cultura. O tempo todo. E quando o assunto é política, então o Evangelho vai sempre atravessar no meio. Se você perceber que o Evangelho está andando lado a lado com a política, tem algo errado. Não é com a política não, é com o Evangelho. Isso não é Evangelho. O Evangelho vai sempre confrontar o poder político. Sempre. Por melhor que seja. Esse anúncio profético da igreja. É por isso que os cristãos foram perseguidos. Por isso que eles foram espalhados. Além da perseguição do judaísmo, ainda tinha esse aspecto de Roma, que percebeu que eles não se submetiam às orientações do reino. Percebe como a vida deles era moldada por um conjunto de valores que era diferente do restante das pessoas. O coração deles era moldado por valores que não tinham nada a ver com o que as pessoas viviam na sociedade. E isso espantava muita gente. E isso chamava a atenção de muita gente. Você vê nos registros de Atos, que as pessoas, quando viam aquele jeito de viver, se relacionar,
Elas se aproximavam, e elas queriam entender, e elas queriam conhecer Jesus, e elas queriam saber o que era esse reino e esse rei. E o que Paulo diz para eles aqui é que esse serviço diaconal que eles estão prestando está não só suprindo a necessidade do povo de Deus, mas está também alcançando outras pessoas, está abençoando a vida de outras pessoas, e outros têm o privilégio de se aproximarem de Cristo. Eu não sei se quando você ouve um testemunho como esse do Paulo Feniman, você tem noção do que está acontecendo. Se você tem noção da importância e a influência que esse homem tem no Brasil e no mundo. Olha que ele não é ninguém poderoso, não é nada disso. Mas o envolvimento dele com missões tem colocado ele em contato com gente espalhada no mundo inteiro. Então, quando nós participamos do sustento de pessoas como ele, você está fazendo parte desse movimento do reino que vai abençoando vidas aonde você nunca vai estar. Gente que você nunca imagina que existe e é afetada, porque um dia você levantou do seu lugar, trouxe um envelope e colocou aqui. Porque um dia você decidiu no seu coração que você devia participar desse movimento do reino de Deus sobre a face da terra. Silas e Ioná estão chegando aqui. Faz mais de 3 décadas que eles estão anunciando o evangelho no mundo muçulmano. Talvez você não faz a menor ideia do que está acontecendo lá. Mas é por causa da sua contribuição, do seu envolvimento, do seu compromisso, do seu comprometimento, que o evangelho tem sido anunciado em locais onde você não está. E pessoas têm glorificado a Deus através da sua vida. A nossa igreja, ela participa do sustento e manutenção do nosso presbitério. Nosso presbitério é composto por 14 igrejas, mais a Vitral, que é o projeto de plantação, 15, na cidade de Rio Preto e em algumas cidades da região. Mais da metade do orçamento do nosso presbitério é fruto dessa comunidade. Quantas pessoas você tem abençoado? Quanta gente tem sua necessidade suprida por causa do exercício desse serviço diaconal que você presta? E talvez para você é só pegar o dinheiro, colocar no envelope e trazer aqui. Você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Participamos do sustento e manutenção da nossa denominação. São 56 presbitérios e mais de 500 igrejas pelo Brasil todo. Aproximadamente 100 mil pessoas. Gente que tem orado por você, pedindo a Deus para abençoar a sua vida, seu trabalho, seus recursos, para que ao sair de casa de manhã você saia e vá tudo bem na ida, na volta, nos seus negócios, para que você prospere e que tudo vá bem com você. Porque essas vidas têm sido alcançadas pelo evangelho que tem sido pregado. E nós somos parte desse movimento de Deus sobre a face da terra. Percebe como a questão é muito mais ampla? Quando a gente contribui, a gente fica pensando, eu estou semeando aqui, eu quero ver, eu preciso receber alguma coisa, né? A nossa mente é consumista. A gente faz essa conta rapidinho. Algum tempo atrás, foi feita uma decoração aqui, e essas 2 colunas, quando tirou a decoração, descascou a pintura.
E ficou um bom tempo esse negócio descascado aí. Um bom tempo. E muita gente se incomodava, inclusive eu. Mas eu fico vendo o quanto a gente se apega a isso. Pintou aqui, pronto. Agora sim. Porque é um absurdo, eu dou o dízimo aqui e a parede descascada, como é que fica esse negócio? É assim que a gente lida com as coisas. Porque a gente está acostumado com um sistema mercadológico, um sistema econômico, neoliberal, que funciona assim. Você pagou, você pode exigir. Fui na lanchonete com as crianças essa semana, estava saindo, e uma pessoa lá questionando algo no pedido dele, e ele se exaltou um pouco, o funcionário que estava ali tentando explicar para ele o que havia acontecido, tal. E aí quando ele se exalta, o funcionário fala assim: eu estou aqui para servir o senhor. Se o senhor quiser, eu te devolvo o dinheiro, só me fala o que é que está errado. E o cara todo exaltado e alterado lá, esbravejando, xingando, gritando, aquele auê. A gente está acostumado com isso. E Paulo está dizendo, no reino de Deus não tem consumidor. No reino de Deus não existe esse negócio de consumo, não. Está todo mundo aqui para servir. E o serviço de vocês tem gerado vida. O serviço de vocês tem promovido gratidão a Deus. O serviço de vocês tem despertado pessoas a orarem e a manifestarem amor por vocês. E vocês estão participando da graça de Deus. E ele termina dizendo, graças a Deus pelo seu dom indescritível. E o dom indescritível de Deus é Cristo se manifestando na vida das pessoas. Eu preciso encerrar. E eu quero só apontar ou trazer algumas questões para você refletir e praticar. De que forma você tem semeado no reino de Deus? E quando eu pergunto de que forma, não é quanto, mas tem a ver com o coração. Quando você vai fazer a sua semeadura, como é que está o seu coração? Onde está o seu coração? Você está percebendo o tamanho do impacto que isso causa? Você está tendo a dimensão do reino, ou você está tendo a dimensão do mercado? A dimensão do mercado é pagar a conta e ter lucro. A dimensão do reino é alcançar vidas. Você de fato vive na perspectiva de que seus recursos vêm das mãos de Deus? O salário que você recebe, a renda que você tem, os recursos que estão nas suas mãos, você entende que isso é provisão de Deus? Ou você acha que é só o que é justo? Você trabalha, tem que receber. Você aplicou, tem que ganhar. É simples assim? Qual é a sua compreensão sobre isso? Por fim, como você pode participar hoje daquilo que Deus tem feito ao seu redor? O reino de Deus continua movimentando aí. Enquanto a gente está aqui, Deus não está parado aqui esperando dar 8h30 para falar, gente, vamos embora logo, porque vocês vão assistir o Fantástico e eu tenho coisa para fazer. O reino de Deus está acontecendo aí, não para. Aliás, vocês podem ir. O reino de Deus está acontecendo pelas ruas, pelos bairros, pelas cidades, no mundo todo. Não importa se é dia, se é noite, o reino de Deus vai se manifestando sobre a face da terra.
A questão é se eu e você, nós temos noção desse agir e mover de Deus, estamos nos conectando a esse movimento, estamos percebendo, enxergando o que Deus está fazendo, ouvindo a sua voz, percebendo o sopro e a direção do Espírito. Ou se a gente está mais preocupado com as nossas questões e as nossas coisas aqui que são terrenas. Deus nos chamou para termos uma visão do alto, uma visão do reino, uma visão que extrapola aquilo que está todo mundo vendo. É muito fácil sentar e fazer conta, é muito fácil olhar o cenário econômico e tomar decisões, é muito fácil perceber o movimento da economia e fazer escolhas. É só ter um pouquinho de experiência. Mas o nosso desafio é pararmos para ouvir Deus. Discernirmos o mover de Deus. E perceber o que Deus está fazendo na vida de pessoas pertinho de você. O reino de Deus está entre nós.